Valdemiro Santiago com o sigilo bancário por um fio. Mais uma vez, o polêmico líder evangélico está nas manchetes de todos os jornais e o assunto é escândalos financeiros. Santiago e o presidente da Igreja Mundial, Mateus Oliveira, são réus em um processo onde o proprietário de um imóvel alugado pela entidade em Guararema, no interior de São Paulo, pedia que fossem responsabilizados pela dívida. Juiz autorizou quebra dos sigilos bancários dos dois para descobrir vínculo deles com a igreja. A igreja pagou dívida às pressas para impedir a quebra do sigilo bancário de Valdemiro com o proprietário de um imóvel na cidade de Guararema, no interior paulista, a fim de tentar sustar a quebra do sigilo bancário do apóstolo, assim intitulado Valdemiro Santiago. O pagamento foi feito na terça-feira, 2 de março, horas depois de o UOL noticiar que a juíza Mônica de Stasi, da Terceira Vara Civil de São Paulo, decretou a quebra do sigilo com o objetivo de investigar se o patrimônio da Mundial se confunde com o do seu fundador. A Mundial pagou R$ 53.650, valor total em aluguéis cobrados por SLSJ em mais de um processo. Em documento enviado à Justiça, a Igreja diz que, com o pagamento, torna-se desnecessária a realização da quebra do sigilo bancário dos réus. Além do apóstolo, a decisão atingiu as contas de Mateus Machado de Oliveira, que à época era presidente em exercício da igreja. O apóstolo e Mateus haviam argumentado no processo que a dívida era da igreja e que eles não poderiam ser atingidos pela cobrança. Valdemiro Santiago não faz parte do contrato social da igreja e nem assinou o contrato de locação com o fiador, afirmaram os advogados do apóstolo no processo. Segundo a defesa do apóstolo, ele apenas prega a palavra de Deus na Mundial. Não existe confusão patrimonial entre a igreja e a pessoa física do senhor Valdemiro, não havendo nenhuma ligação entre os dois. SLSJ disse à Justiça que o fundador da Mundial leva uma vida nababesca, enquanto a igreja responde a mais de 1.000 processos por dívidas não pagas. É pública e notória a sua conexão com a Mundial, afirma no processo. Para ele, há uma evidente tentativa de se ocultar o patrimônio. A juíza que limitou a quebra do sigilo ao período de vigência do contrato de 21 de agosto de 2018 a 23 de janeiro de 2021 ainda não analisou o pedido da Mundial. Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro fundou a Mundial em 1998, na cidade de Sorocaba. A igreja diz contar atualmente com cerca de 6.000 templos. 6.000 templos em 24 países. No fim de fevereiro, a juíza Mônica de Stasi, da Terceira Vara Civil de São Paulo, havia autorizado a quebra de sigilo dos fundadores da igreja, a fim de determinar a responsabilização e ligação dos dois com a Igreja Mundial e verificar a procedência dos recursos financeiros da igreja. Para evitar que os bancos enviem à Justiça informações sobre movimentações bancárias, a igreja depositou então os 53.640 referentes a um processo de mais de 1.827.000 de outros, ambos referentes ao mesmo imóvel, incluindo correção monetária. Após o pagamento dos aluguéis atrasados, a igreja pediu à juíza nesta quarta-feira, 3 de março, que o autor possa sacar o dinheiro e que o processo seja extinto, já que perdeu a causa de existir, que era a cobrança do débito. Até a última atualização desta reportagem, a magistrada responsável pelo caso não havia se manifestado sobre o pedido. No pedido de quebra de sigilo, o advogado do proprietário do imóvel, Douglas Dias Marcos, alegava que há clara conexão de responsabilidade direta ou evidente tentativa de fraude e blindagem de patrimônio de Valdemiro, ao tentar se isentar das responsabilidades jurídicas da organização fundada por ele. Questiona-se como pode o representante mor da organização viver de forma nababesca, ao mesmo tempo em que sua organização apresenta exponencial crescimento em número de igrejas simultâneo a um score de baixíssima credibilidade, 98% de possibilidade de inadimplência, afirmou o advogado. No processo, Mateus Machado e Valdemiro Santiago alegavam, porém, que a dívida era da igreja e que eles não poderiam ser atingidos pela cobrança. Valdemiro Santiago não faz parte do contrato social da igreja e nem assinou o contrato de locação com o fiador, afirmam os advogados do apóstolo, Felipe Palhares e Flávio Neri.
O G1 procurou os advogados da Igreja Mundial para falar sobre a quebra dos sigilos, mas não recebeu retorno até a última atualização da reportagem em questão. Para quem não sabe, recentemente, Léo Dias chegou a divulgar que Valdemiro Santiago teria levado um golpe de 800 milhões da própria filha, que era responsável por cuidar da administração das igrejas do pai. De acordo com a coluna de Léo Dias no Metrópolis, o ex de Raquel Santiago deu um golpe em Valdemiro e teria embolsado 800 milhões da igreja antes da separação. Ela, por sua vez, foi acusada de ter traído o marido com o assessor de seu pai, ex de sua irmã. Ainda de acordo com o Metrópolis, Valdemiro estaria vendendo a mansão em que morava em Alphaville, em São Paulo. No entanto, o problema é que houve uma desvalorização, avaliada em 35 milhões. Por conta disso, a casa foi colocada à venda por 22 milhões. Vale lembrar que o religioso também está investigado pelo Ministério Público Federal, o MPE, pois ele estava estimulando a venda de sementes para seus fiéis com a promessa de que elas eram a cura para a Covid-19, nos valores de 100 a R$1.000. Valdemiro Santiago de Oliveira é um líder evangélico, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante 18 anos atuou como bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual foi desligado do quadro de pastores em 98, após problemas com a liderança. Alguns dias depois fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que absorveu parte dos membros da Universal, e hoje conta com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a sua maioria no estado de São Paulo, de dimensões modestas, tratando-se, na verdade, de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em janeiro de 2013, a revista Forbes avaliou sua fortuna em aproximadamente 220 milhões de dólares.